O vídeo começa com o Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira e fala que ele está realmente perdido e gostaria da ajuda dela. Porém, ela responde que está ocupada e não pode falar com ele agora. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que não e que ela tem namorado e sai andando. O Nate então vai até a sua McLaren e é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela vem até ele toda interessada, perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim, dá um abraço nela e se apresenta para ela. Ela então pergunta o que ele está precisando e ele fala que queria saber o nome dessa rua onde tem um bom restaurante. Dessa vez, a garota passa para ele todas as informações e fala que ela estava muito ocupada numa ligação importante. Ele então pergunta se ela estava falando com o seu namorado. Ela fala que não, porque ela não tem namorado. Ele questiona que ela disse que tinha um namorado e ela responde que estava jogando com ele. Em seguida, ele pergunta com o que ela trabalha, e ela responde que trabalha como social media. O Nate então fala que é bem legal esse trabalho e pergunta se pode pegar o número dela. E dessa vez, ela passa para ele seu telefone sem nenhuma dificuldade. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Dentro do carro, resumindo, ela fala que ele podia levar ela para fazer compras no shopping. Porém, o Nate fala que primeiro quer conhecê-la melhor para saber se ela é uma mulher que ele quer no seu círculo de confiança. Ela fala que ela é genuína e que ela pode oferecer muita coisa para ele. Nate então pergunta por que ela não queria falar com ele quando ele tentou falar com ela. E ela responde que estava com pressa e não podia desligar a chamada. O Nate fala que foi só ver a sua McLaren e que ela demonstrou interesse na mesma hora. Ela então fala que gostou mesmo do carro dele e que ele parece um cara bem sucedido. Ele então fala que ela deu energias para ele, que ela é uma garimpeira de ouro e que ela interessou mais no carro do que nele. E pergunta se ele não tivesse a McLaren, se ela tinha parado para conversar com ele. A garota fala que sim, que ela ia querer falar com ele do mesmo jeito. Sei como é que é. O Nate então fala que ele não vai conseguir ter uma relação com ela sabendo que ela se interessou mais no carro do que nele. Ele então fala pra ela que é melhor ela descer do carro porque ele não quer mais nada com ela. Ela desce do carro achando ruim e fala que ele é um idiota, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo youtuber Nate. Iniciamos o vídeo com o Nae abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai e fala que achou ela muito linda e gostou do estilo dela. Em seguida, ele pergunta se pode falar com ela bem rápido. Porém, ela responde que não porque não o conhece e não fala com estranhos. O Nae fala que está tentando conhecê-la e dessa forma ele não vai ser mais um estranho. Porém, ela fala que tem namorado e é fiel ao seu companheiro. O Nae pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não tem nenhuma chance disso acontecer e debocha do colar do Nae. Em seguida, ele vai na direção da gloriosa Lamborghini, e quando a mulher vê a burrada que ela tá fazendo, na mesma hora ela dá meia volta e vai atrás dele perguntando o nome dele e se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e fala que se chama Nae e que o carro é dele. Ela pergunta se o carro não é alugado e ele responde que não e fala que tem os documentos do carro e pode mostrar para ela. Ela fala que não precisa, que agora ela acredita nele. Em seguida, ele passa o telefone para ela anotar o seu número e ela passa o telefone para ele sem nenhuma dificuldade. Ele então pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que sim, mas que o relacionamento deles não está nada bom e que ela está pensando em se separar. O Nair fala que ele não quer arrumar problemas para ela e fala que está tudo bem se ela não quiser mais conversar com ele. Ela responde que não, que ela gostaria de conhecê-lo melhor e dar uma volta na sua Lamborghini.
porque ela gostou muito mesmo do carro. O youtuber fala que ele estava procurando um bom restaurante para ele almoçar e pergunta se ela não quer vir com ele, dar uma volta em seu carro e depois almoçar com ele. Ela responde que sim, que seria ótimo. O Naya pergunta se ela quer mesmo entrar no carro dele, porque o namorado dela não iria gostar. E ela fala que não tem problema e entra no carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que vai acontecer, se o Naya vai mandar ela sair do carro ou ele vai levar para a sua casa. Já dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele quando tentou iniciar a conversa com ela. Ela responde que ela é muito difícil e não dá bola muito fácil, mas que ela viu o potencial nele agora e quer conhecê-lo melhor. Ele então pergunta se ela mudou de ideia para conhecê-lo, se foi só por causa da Lamborghini. A mulher fala que o carro dele deixou ele mais charmoso e que não vai mentir. O Naya então fala que pelo menos ela está sendo sincera. Ele fala que gostou dela também e que quer conhecê-la melhor. Então ele chama ela para eles passarem na casa dele bem rápido, para ele mostrar a casa para ela e que ela vai gostar muito. E ela aceita e concorda com ele. E daqui para frente não se sabe o que aconteceu, e comentem aí o que vocês acham. O vídeo começa com London, que aborda essa garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele pergunta como ela está, qual o seu nome e se apresenta para ela. Ela não demonstra muito interesse de falar com ele. Ele pergunta se ela está bem e ela responde que sim, que ela está ótima. Ele pergunta se ela é da cidade e a garota fala que ela é de Oklahoma. O youtuber fala que é novo na cidade e está procurando bons restaurantes e pergunta se ela conhece algum. Ela fala que ela não é a melhor pessoa para recomendar para ele. Em seguida, ele fala que eles deveriam ficar juntos e curtir um bom restaurante, mas a garota fala que não, porque acabou de conhecê-lo e isso é muito estranho, ele vir falar com ela assim, na rua, dessa forma. Ele então tenta pegar o número dela, mas ela diz que não. Ele a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. Na mesma hora, a mulher chama ele e fala que ele não é um esquisito e que ela o julgou mal. London pergunta por que ela achou que ele era esquisito. E ela fala que é porque ele está andando na rua de forma estranha. Mas London fala que ela também está andando na rua igual a ele. Em seguida, ela pergunta se o carro é dele. London fala que sim, que esse é um dos seus vários carros que ele possui e chama ela para ver. Ela se joga pra cima dele e pergunta se ele ainda quer almoçar com ela. London a questiona porque ela diz que ele não fazia um tipo dela, mas ela responde que isso era antes e agora ele é um cara muito interessante. London então chama ela para entrar no carro para eles irem até o restaurante. Dentro do carro, papo vai, papo vem. London questiona por que ela chamou ele de esquisito. Ela fala que foi por causa do jeito que ele abordou ela querendo o telefone. London fala que primeiro ele perguntou se ela estava bem e fez um elogio para ela. E ela responde que ela é bem cautelosa e por isso achou muito estranho. Em seguida, London fala que ela não queria nada com ele até ver o seu Corvette. Ele fala que ela é muito bonita, mas demonstrou ser uma escavadora de ouro. Ela fala para ele que não é assim. Ele responde que é fato que ela não queria nada com ele até ver o seu carro. E ela responde que sim. Então ele fala que ela é sim uma Gold Digger e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro revoltada, mas acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com TK abordando essa morena em um posto de gasolina.
Ele fala que achou ela muito linda e pergunta se ela faz academia. A mulher responde que sim, que ela malha muito. TK pergunta se ela tem namorado. A garota responde pra ele que sim, que ela é comprometida. TK fala que só está tentando conhecê-la porque gostou da vibe dela. Em seguida, ele fala que ele é um cavaleiro e vai abastecer o carro para ela e começa a chavecar ainda mais a garota. Ele pergunta se o namorado dela é bom para ela. Ela responde que sim, que ela já está com ele há mais de 4 anos e que ela não trocaria ele por nenhum outro homem. Porém, TK fala que ele é um cara muito rico e tem muito dinheiro e que poderia dar uma vida de luxo para ela, que o namorado dela não poderia dar. A garota não acredita em nada do que ele está falando. Ele tenta pegar o número dela, mas ela fala para ele se tocar. TK então caminha em direção ao seu Corvette e na mesma hora a mulher, que parecia muito fiel, muda de ideia e vai atrás dele perguntando se esse é o seu carro. Ele então confirma que sim e fala que ele já entendeu que ele não tem chance com ela, mas dessa vez a mágica aconteceu e a mulher pergunta aonde ele queria ir com ela. Ele responde que queria sair para tomar uma bebida em um barzinho com um ambiente legal. Ela fala que eles podem sair juntos, porém tem que ser um segredinho deles porque o namorado dela não pode ficar sabendo. TK então fala que ele não vai contar pra ninguém porque ele não quer arrumar problemas para ela. A garota então fala que, sendo nessas condições, eles podem sair agora se ele quiser. Porém, nessa hora, TK fala que ele pensou melhor e que não vai querer mais sair com ela, porque ela tá demonstrando ser uma escavadora de ouro e que ele não sai com garota interesseira. A mulher questiona dizendo que ele queria sair com ela, mas TK fala que mesmo ela tendo um namorado de 4 anos, mesmo assim ela queria sair com ele só por causa do carro. E fala que não sai com garimpeira de ouro. Ela volta pro seu carro, mas acaba sendo rejeitada pelo TK. O vídeo começa com John chegando nessa garota para fazer o teste da interesseira. Ele inicia uma conversa perguntando onde fica o McDonald's, ali perto, mas acaba dando um susto na garota. Ela fala para ele não chegar assim, assustando as pessoas. Então John fala que foi sem querer. Ele diz a ela que achou ela linda demais e que ela parece ser uma modelo. Ela critica a forma que ele está vestido e fala que não dá bola para qualquer caipira que chega assim com essas cantadinhas baratas. Em seguida, John fala que está tentando conhecê-la e que só queria pegar o contato dela inicialmente ou uma das suas redes sociais. A garota fala para ele: olha para mim, bebê, veja se uma mulher igual a mim vai dar bola para um Zé Mané igual a você e ainda pobre e sem dinheiro, e fala para ele se enxergar. Então John fala que não precisa pegar tão pesado com ele e que ele já entendeu o recado. Ele fala que gosta de se vestir à vontade e isso não faz diferença para ele, mas que ele tem 3 grandes empresas e o dinheiro não falta para ele, mas que ele não vai provar nada para ela. Porém, ela não acredita no que ele fala e diz que isso tudo é conversa para boi dormir. Então, John caminha até o seu Corvette, que estava ali estrategicamente ao lado. Mas, quando John abre a porta do porta-malas, a garota demonstra interesse pelo cara e já vai logo perguntando se o carro é dele.
Então John confirma que sim, e inexplicavelmente a garota fala que mulheres iguais a ela gostam de cara bem-sucedidos e que têm dinheiro. Ela fala que se ele tivesse dito que o carro era dele, que ela não teria falado tudo aquilo com ele, e começa a se desculpar com John e pede para tirar fotos com ele no carro como se nada tivesse acontecido. Então, depois de John tirar algumas fotos para ela em frente ao Corvette, ele fala para ela entrar no carro para eles conversarem mais à vontade. E sem pensar duas vezes, é claro que a garota aceita entrar no carro com ele. Dentro do Corvette, John pergunta a ela se ele não tivesse dinheiro, se ela não iria dar bola para ele. Ela responde que procura um homem que tenha muito dinheiro e que possa bancar ela em tudo que ela quiser comprar. Então, John começa a fazer um jogo com ela, dizendo que pode dar a ela bolsas de marcas, levá-la para comer no melhor restaurante, comprar todas as roupas que ela precisa e até mesmo dar um carro de luxo para ela. Tudo isso se ela for a namorada dele. E chama ela para ir na sua cobertura. E é claro, ela aceita na hora ser sua namorada e ir para sua cobertura com ele. Mas nessa hora, John fala que precisa dizer a verdade, que ela não é uma mulher para levar a sério porque ela não passa de uma interesseira. Ele dá uma lição de moral nela, dizendo que dinheiro não é tudo e o que importa é uma pessoa genuína ao seu lado, e que dinheiro vem em terceiro ou quarto lugar. Ela fala que não é interesseira. John pergunta o que ela é então. Ela não sabe responder a pergunta dele e fala que vai descer do carro. Então, John abre a porta e pede para ela descer do carro. Ela sai revoltada e é melhor nem falar o que ela disse. E temos mais uma interesseira que se deu mal. O vídeo começa com Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari. Ele aborda essa mulher e pergunta como ela está, e depois dela falar que está bem, ele se apresenta para ela e fala que se chama Nate e é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai, e ela responde que está indo pegar o seu carro. Nate então fala para ela que ele mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando encontrar alguns lugares. O youtuber pergunta a ela se ela não quer vir com ele para lhe ajudar a achar um bom restaurante, mas ela fala para ele que isso não a interessa e que ela está com pressa e precisa ir embora. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que ele é muito baixo e não faz o tipo dela. Ele então a deseja um bom dia e abre a porta da sua Ferrari, mas não demora muito para ela voltar atrás dele quando vê a nave do youtuber e vem perguntando se o carro é dele. Então, o Nate confirma que o carro é dele, e ela fala que agora eles podem conversar e Nate pede para ela dar a volta no carro. Então, ele pergunta se ela está mesmo indo para o seu carro. Em seguida, ele pede para pegar o número dela, e dessa vez a mulher já nem parece mais a mesma de antes, e passa o número para ele na maior facilidade. Então, ela fala que estava indo sim para o seu carro. Nate então pergunta se ela tem algum namorado, e ela fala que não, que ela está muito solteira. Então, sem muita enrolação, ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra no carro achando que achou seu príncipe encantado e um cara rico, mas vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele fala que antes ele não estava sentindo a energia dela e agora ele está sentindo sua vibração.
Então ele pergunta o que fez ela mudar de ideia e vir atrás dele, porque ela já estava indo embora. Ela responde que quando viu ele entrar no carro, ela viu algo de especial nele que chamou sua atenção. Nate então pergunta se ela mudou de ideia só por causa do carro. Ela fala que não, mas que o carro ajudou bastante. Então ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele mudou de ideia e não quer mais sair com ela. Ele fala que ela deveria pensar nas suas atitudes e pede para ela descer do seu carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate.